Boa noite, homens, boa noite, igreja, boa noite, homens que Deus usa. Mais uma semana que o Senhor nos permite chegar. Estamos aqui mais uma vez para postarmos uma breve palavra, um breve estudo sobre a palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, convido você a curvar sua cabeça para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais esse dia, te agradecer por mais essa oportunidade, te agradecer, Senhor, por este trabalho, pela visão da nossa liderança, de estar cuidando dos homens, trabalhando com homens. Senhor, obrigado. Te peço, Senhor, nesta noite, que, Senhor, aonde essa palavra chegar, que vidas sejam impactadas, que o Senhor venha falar através da tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. E eu te convido, Senhor, nesta hora, a tomar, Senhor, o teu lugar de honra, lugar de glória nesse estudo. Que o Senhor seja glorificado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E o tema que eu quero trazer para a reflexão de hoje é um tema que eu coloquei o título Atitudes Certas com Motivações Erradas. Atitudes certas com motivações erradas. E nós vamos estar vendo, trabalhando em cima de textos bíblicos, em cima da palavra de Deus. Nós vamos ver homens na Bíblia tomando atitudes corretas, aparentemente corretas, mas com motivações erradas. E qual o objetivo dessa reflexão? É fazer com que nós venhamos pensar onde está o nosso coração, qual tem sido a nossa motivação. Se o nosso coração está nas coisas de Deus, se a nossa motivação é agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ou se estamos fazendo muitas das vezes as coisas só pela intenção, só pela achar que é correto fazer. Então hoje o estudo é um estudo de reflexão, é fazer com que você, homem de Deus, possa parar e refletir se você está no automático, se você está fazendo as coisas por fazer, até por achar que é certo, ou se você está fazendo as coisas certas pelas motivações certas. Então, o primeiro texto que nós vamos estar vendo, nós vamos estar trabalhando aí possivelmente 3 textos. O primeiro texto se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5. Eu vou estar aqui lendo com vocês Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5. Não está marcado aqui, pega um pouquinho de paciência. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, que fala sobre Ananias e Safira. É um texto bem conhecido, mas eu vou estar lendo aqui rapidamente, que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida o dinheiro estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levando os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu.
Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a a sepultar ao lado do marido. Aqui nós vamos ver o caso de Ananias e Safira fazendo a coisa aparentemente certa, vendendo um campo, entregando aos apóstolos para abençoar a obra de Deus, para abençoar a igreja ali em Atos, mas com a motivação errada, com a intenção errada, com a intenção de ter o orgulho, de ter seu nome reconhecido, motivação errada. Apesar de estar fazendo a coisa aparentemente certa, vendeu, eu vou dar para a igreja, eu vou abençoar a obra, mas qual a motivação? O Senhor sonda os corações. O Senhor sabe a motivação. E aqui a motivação não era a obra do Senhor. A motivação aqui era ser o seu nome reconhecido. E o Senhor mata Ananias e mata a sua mulher Safira. Um segundo texto que nós vamos ver uma intenção aparentemente correta, mas aí aqui nós vamos ver uma atitude aparentemente correta, mas que ia contra a vontade de Deus, contra os mandamentos de Deus. A intenção era legítima desse texto que nós vamos ver aqui. Era até um zelo, mas Deus ia contra os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são para ser levados a sério, irmãos. Os mandamentos de Deus, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O segundo texto que nós vamos ler aqui, 1 Crônicas, no capítulo de número 13. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 13, que fala assim: segundo livro das Crônicas, capítulo de número 13, aonde Davi procura trazer a arca da aliança, e aí em determinado momento os bois tropeçam, a arca vai cair e Uzá põe a mão na arca para segurar a arca. A atitude era correta. Aqui nesse caso, talvez até a motivação fosse correta, mas ia contra os mandamentos do Senhor, ia contra o que o Senhor instituiu. Então não adianta, meus irmãos, nós estamos fazendo as coisas com a motivação certa. Aqui a motivação era até certa, mas a atitude era errada. Aqui se inverte um pouquinho. A intenção era o zelo da arca, era não deixar a arca cair, mas ia contra os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor é que apenas os levitas poderiam carregar a arca. E aqui Davi ele decide fazer as coisas de qualquer maneira. Aqui diz o texto: Davi reuniu todo Israel desde Sior no Egito até a entrada de Amate para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi com todo Israel foi a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus, com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca. E ele morreu ali diante de Deus. Veja que a intenção, a motivação era até correta. Era não deixar que a arca caísse, mas ia contra os princípios do Senhor. Não adianta você ter a motivação, muitas das vezes, no teu coração correto, mas ir contra os mandamentos do Senhor. Precisamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Precisamos, com essa reflexão, entender um pouquinho. Atitude correta com motivação errada não agrada a Deus. Motivação, muitas das vezes, no nosso coração, correta, mas que vai de encontro, vai contra os princípios bíblicos, não agradam a Deus. Aqui Uzá, ele cai morto diante da arca.
diante de Deus, porque ele não era permitido tocar na arca. Ele tinha zelo, estava levando a arca ia cair, mas ele não tinha autorização para tocar na arca. Precisamos entender que com as coisas de Deus não se brinca. Aquilo que o Senhor instituiu é para ser levado a sério. Terceiro ponto, terceiro texto que nós vamos aqui observar, que vai novamente contra os princípios de Deus, contra os mandamentos de Deus, está em Levítico, no capítulo de número 10. Abra lá, em Levítico, no capítulo de número 10. Que diz assim, outro texto bastante conhecido, a morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, sacerdote. Arão havia sido escolhido por Deus para ministrar. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, sabiam o que tinham que fazer. E nos mandamentos de Deus, Deus havia instituído o incenso. Qual era o incenso que seria agradável a ele? Qual era o incenso que se deveria oferecer? E Nadab e Abiú, em determinado momento, decidem oferecer incenso ao Senhor. Nadab e Abiú, Levítico capítulo de número 10. Filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Então, meus irmãos, aqui, mais uma vez, nós vamos ver que não é de qualquer maneira. Nós não podemos nos apresentar a Deus de qualquer maneira. Como homens de Deus, nós não podemos nos aproximar do Senhor de qualquer maneira. Como você tem oferecido o seu louvor a Deus? Como você tem oferecido o seu culto racional a Deus? Como você tem oferecido a sua vida a Deus? Qual tem sido as suas atitudes diante do Senhor? Talvez você esteja fazendo as coisas certas, mas com motivações erradas, meu irmão. E hoje, essa reflexão é para isso, para fazer que nós venhamos entender que a nossa motivação deve ser sempre fazer a vontade de Deus, sempre glorificar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Dar ao nosso tempo, o nosso melhor a Deus. Não podemos oferecer o nosso culto de qualquer maneira. Nadab e Abiú ofereceram incenso, colocaram até no seu incensário, acenderam, mas era fogo estranho. A nossa adoração deve ser agradável a Deus. O nosso culto deve ser agradável a Deus. O nosso louvor deve ser agradável a Deus. Nós devemos fazer tudo isso com a motivação de glorificar ao Rei dos Reis, de adorar ao Rei dos Reis. Então, essa reflexão hoje é nesse sentido, que nós possamos entender que a motivação correta é fazer a vontade de Deus. A atitude correta é seguir a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios bíblicos da palavra de Deus. Deus tem nos dado a oportunidade, irmãos, de nos reunir como igreja. Será que temos aproveitado essas oportunidades? Será que temos tomado a atitude correta? Será que temos, quando temos as oportunidades, estamos aí às portas do culto dos homens na próxima quinta-feira? Será que estaremos ali com a motivação correta de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar o nome de Deus, de buscar a face de Deus? Ou será que estaremos ali apenas por um compromisso? Nadab e Abiú ofereceram até incenso, mas estranho. Ananias e Safira
vender até a sua propriedade, mas por orgulho. Usar, estendeu a mão até por zelo, mas ia contra os princípios bíblicos, feriam os princípios bíblicos. Então que essa reflexão hoje fique guardada no seu coração, meus irmãos. Que cada um de nós venhamos refletir qual tem sido a nossa motivação. Quais têm sido as nossas atitudes? As nossas atitudes estão corretas de acordo com a palavra de Deus? As nossas motivações agradam a Deus? As nossas intenções vão de encontro à vontade de Deus? Que você possa estar refletindo nesta noite sobre isso. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre cada vida, cada um que estiver ouvindo essa palavra, que a graça de Deus seja abundante na sua vida. Eu te espero lá essa quinta-feira, você que é da Igreja Cristã Nova Vida em Vista Alegre. Toda primeira quinta-feira do mês nós temos o Encontro dos Homens. Esse mês em especial ficou na segunda semana, devido às férias. Mas se você que não faz parte da nossa igreja quiser estar conosco, você será bem-vindo. Nosso Encontro de Homens será na próxima quinta-feira agora, às 19h30. Eu faço esse convite a você. Um grande abraço e que Deus o abençoe grandemente.